Vivemos em uma época em que muitos se perguntam por que o ser humano criado simples e ignorante tantas vezes se inclina para o mal, para a violência, para o egoísmo e para a indiferença diante do sofrimento alheio. Ao observarmos o mundo, vemos avanços extraordinários da ciência e da tecnologia. Mas ao mesmo tempo, presenciamos guerras, injustiças, corrupção moral e uma profunda crise de valores. Diante desse cenário, surge a reflexão: estaria o homem naturalmente destinado ao mal? Ou estaria ele deturpando as leis divinas que regem a vida? É sobre essa deturpação do homem nas coisas, para o mal, que propomos refletir hoje, à luz da doutrina espírita, conforme codificados por Allan Kardec, buscando compreender as causas profundas desse desvio moral e, sobretudo, os caminhos de regeneração que nos são oferecidos pela lei divina. Segundo o Espiritismo, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, sem inclinação inata para o bem ou para o mal. No entanto, concede a cada um o livre-arbítrio, a liberdade de escolher seus próprios caminhos e aprender por meio da experiência. O mal, portanto, não é uma criação divina, mas o resultado da imperfeição moral do espírito, que ainda não compreendeu plenamente as leis do amor, da justiça e da caridade. Quando o homem se afasta dessas leis, não por imposição, mas por escolha, ele passa a deturpar os recursos, as oportunidades e até mesmo os sentimentos mais nobres, transformando-os em instrumentos de desequilíbrio e sofrimento. A deturpação do homem nas coisas para o mal se manifesta, primeiramente, no uso egoísta da inteligência. A razão, que deveria ser um farol para o progresso moral, muitas vezes é utilizada para justificar atitudes cruéis, manipular consciências e explorar o próximo. Kardec nos ensina que o progresso intelectual pode avançar mais rapidamente do que o progresso moral. E quando isso acontece, cria-se um descompasso perigoso. O homem aprende a dominar as forças da natureza, mas não aprende a dominar a si mesmo. Assim, a inteligência, sem o freio da moral e do amor, torna-se instrumento de orgulho, vaidade e dominação. Essa deturpação também se expressa nos sentimentos. O amor, que deveria ser força de união e elevação, é frequentemente transformado em posse, ciúme e dependência. O desejo natural de progredir degenera em ambição desmedida. O instinto de conservação converte-se em egoísmo exacerbado. Dessa forma, aquilo que foi concedido ao espírito como meio de evolução acaba sendo usado, por ignorância ou rebeldia, como ferramenta de atraso espiritual. O mal, sob essa perspectiva, não é absoluto, mas relativo ao grau de compreensão do espírito em sua jornada evolutiva. A doutrina espírita esclarece que o mal persiste no mundo, porque os espíritos que aqui habitam ainda carregam imperfeições morais. A Terra, classificada como um mundo de provas e expiações, reflete exatamente o nível evolutivo de seus habitantes. Assim, as injustiças sociais, a violência e a corrupção não são castigos arbitrários, mas consequências naturais das escolhas humanas ao longo do tempo. A lei de causa e efeito, tão bem explicada por Allan Kardec, mostra que cada ação gera uma reação correspondente, seja nesta vida, seja em existências futuras. O homem, ao deturpar as coisas para o mal, acaba colhendo os frutos amargos de suas próprias decisões. Outro ponto fundamental é a influência dos espíritos sobre o pensamento humano. Kardec ensina que estamos constantemente em relação com o mundo espiritual, recebendo inspirações boas ou más, conforme nossa sintonia moral. Quando o homem cultiva pensamentos inferiores como o ódio, a inveja e o orgulho, ele se torna receptivo a influências espirituais igualmente inferiores, que reforçam suas tendências ao mal. No entanto, é importante lembrar que essas influências jamais anulam o livre-arbítrio. O espírito encarnado continua sendo responsável por suas escolhas, mesmo quando sofre sugestões externas. A deturpação moral também se fortalece quando o homem se distancia de sua consciência, essa lei divina gravada em seu íntimo. A consciência, segundo o Espiritismo, é a voz de Deus no coração humano. Sempre que o indivíduo age contra essa voz interior, ele experimenta o desconforto moral, o remorso ou a inquietação. No entanto, ao insistir repetidamente no erro, o homem pode silenciar temporariamente essa consciência, criando justificativas para suas más ações. Esse processo de autoengano é uma das formas mais sutis e perigosas de deturpação, pois faz com que o mal pareça normal, aceitável ou até necessário. Apesar desse quadro aparentemente sombrio, a doutrina espírita nos oferece uma visão profundamente consoladora e esperançosa. O mal não é eterno, nem definitivo. Ele existe apenas enquanto houver ignorância espiritual. À medida que o espírito evolui,
compreende as leis divinas e desenvolve o amor em seu coração. A inclinação para o mal vai sendo naturalmente substituída pelo desejo sincero de fazer o bem. Cada sofrimento, cada decepção e cada queda moral trazem consigo uma lição valiosa, que impulsiona o espírito a buscar caminhos mais elevados. A regeneração do homem começa pela reforma íntima, tema central do Espiritismo. Não se trata de uma mudança superficial de comportamentos, mas de uma transformação profunda dos sentimentos, das intenções e da forma de ver o próximo. Quando o homem aprende a enxergar o outro como um irmão em jornada evolutiva, compreende que fazer o mal é na verdade prejudicar a si mesmo. A caridade, em seu sentido mais amplo, torna-se então o antídoto para toda forma de deturpação moral, pois educa o coração e ilumina a consciência. Allan Kardec nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, identificando as inclinações inferiores que ainda carregamos, sem culpa paralisante, mas com responsabilidade e desejo de progresso. Cada esforço sincero para dominar uma má tendência, cada gesto de perdão, cada atitude de humildade representa um passo importante na superação do mal. O homem não está condenado a errar para sempre. Ele está destinado à perfeição relativa, alcançada por meio de múltiplas existências e do aprendizado contínuo. À medida que mais espíritos se esforçam por viver segundo as leis do amor e da justiça, a humanidade como um todo também se transforma. A deturpação das coisas para o mal vai, pouco a pouco, cedendo lugar ao uso consciente e responsável dos dons divinos. A inteligência passa a servir ao bem comum, os sentimentos se purificam e as relações humanas se tornam mais fraternas. Esse é o caminho da transição planetária anunciada pelo Espiritismo, em que a Terra se encaminha para um mundo de regeneração. Para finalizar, que possamos refletir sinceramente sobre nossas próprias escolhas e sobre a forma como temos utilizado as oportunidades que a vida nos oferece. A deturpação do homem nas coisas para o mal não é um destino inevitável, mas uma fase transitória da evolução espiritual. Cada um de nós tem o poder de escolher, a cada dia, entre alimentar as sombras ou acender a luz em nosso interior. Que os ensinamentos da doutrina espírita nos inspirem a transformar nossas imperfeições em aprendizado, nossos erros em experiência e nossas dores em instrumentos de crescimento. Lembre-se de que o mal não define o ser humano, mas revela o quanto ainda precisamos aprender e evoluir. Cada pensamento elevado, cada atitude de amor e cada gesto de caridade são passos importantes na transformação interior que o Espiritismo nos convida a realizar. Agradeço profundamente por sua presença neste vídeo e por dedicar seu tempo ao estudo da doutrina espírita. Se este conteúdo lhe trouxe esclarecimento e inspiração, compartilhe com outras pessoas que também estão em busca de conhecimento e luz. E antes de encerrar, deixe seu comentário. Que Jesus, nosso divino modelo e guia, ilumine sua jornada de hoje e sempre. Até o próximo vídeo. E que a paz esteja com você.